boa noite, meu amado, paz e bem. Eis-me aqui uma vez mais para a glória do Senhor. E o Senhor traz-me aqui nesta noite para falar de que nós precisamos ter sabedoria no sofrimento para gerar em nós um crescimento. E aí, a gente às vezes recebe esse tema e pensa assim: meu Deus, eu vou falar de sofrimento para uma igreja? Quantas pessoas vão para dentro de uma igreja para poder ter um alento, um acalanto no meio de uma dor pela qual está passando, e você vai levar uma palavra de dor, de sofrimento para essa pessoa? Queridos irmãos, o sofrimento ele pode ter algumas motivações nas nossas vidas. Agora há pouco estava lendo ali um pouquinho, eu fiquei sabendo que uma das formas da percepção humana, do comportamento humano frente ao sofrimento é o prazer, chamado de masoquismo. Tem gente que encontra tem um certo desejo por sofrer. O sofrimento por sofrer, se ele não é masoquismo, quando eu imponho, eu sinto o prazer de impor o sofrimento ao outro, nós falamos do sadismo, não é isso? Acho que, se não me engano, o nome do comportamento, se alguém da psicologia me ajuda aí. Mas por que o sofrimento acontece nas nossas vidas? Esse sofrimento do qual nós precisamos encontrar em Deus, nessa unção do Espírito Santo, para que nós tenhamos a sabedoria para crescer. A gente precisa voltar aos primórdios, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Tudo havia em nós harmonia com o Senhor. Era tão grande que a brisa da tarde vinha Deus passear com Adão e Eva pelas belezas do Éden. E aí, quando nós, por meio dos nossos pais, caímos no pecado, o próprio Adão se esconde, e quando o Senhor chama por ele vai dizer: Senhor, ouvi os teus passos e estava nu, por isso me escondi. Por que eu estou falando isso, meu irmão? A minha primeira experiência profissional foi dentro de uma usina, antiga companhia siderúrgica de Tubarão, hoje ArcelorMittal Tubarão. E o processo todo da siderurgia ali, o processo principal da companhia siderúrgica de Tubarão era, e é hoje ainda, a produção de aço de altíssima qualidade. E de uma forma muito breve, eu queria trazer para nós, para podermos entrar na palavra, aquilo que eu vivi desde 1996 até meados de 2008, vivendo a realidade daquela usina. Ali eu descarreguei minério, ali eu estagiei como técnico eletrotécnica, e eu conheci algumas áreas, eu tive a oportunidade de visitar algumas áreas e conhecer um pouco do processo, muito embora eu não seja da área de tecnologia. Mas aquele minério que eu descarregava junto com outros produtos lá no Cardanca, que vinha pelos vagões da Vale, eles, quando o fino passa por um processo de sinterização, para poder ir pelotizado ou granulado para o alto forno, onde é uma temperatura altíssima, derrete, funde aquele material, e pela fundição você já começa a separar o teor do ferro presente no minério daquilo que é escória e não se aproveita. Então você já começa a ter o primeiro processo de depuração. Tirado um material chamado CUSA, que é um líquido em altíssima temperatura que anda dentro daqueles carros torpedo, todo cheio de revestimento, que me fugiu o nome agora, que a gente até coloca hoje de churrasqueira para poder dar aquele lá de fora, refratário, todo cheio de refratário, ele passa por um outro processo de depuração chamado dessulfuração, onde é expulso daquele material todo o teor de enxofre e outras impurezas que faz com
com aquele material, fosse produzir um aço de baixa qualidade, muito propenso à corrosão, um aço que não atende à indústria dentro dos anseios do mundo atual, vamos dizer assim. E aí depois daquilo ele passa pelo processo de aciaria, incrementado com uma série de outras coisas, até que o engotamento contínuo, onde sai aquelas placas de aço que quem mora lá no planeta Serra vê saindo ali daquelas carretas para o porto de Praia. Por que eu estou falando isso? A gente bem sabe que o minério e todos esses outros produtos, eles são seres inanimados, mas existem imperfeições para o objeto final do que se deseja daquilo. Eu tenho a infeliz obrigação de dizer para você que nós não estamos devidamente depurados dentro daquilo que o Senhor espera de nós. E para isso, Santa Teresinha do Menino de Jesus vai dizer para mim e para você que o sofrimento é um martelo que forja a alma. Então, meus irmãos, por que nós precisamos de sabedoria? Porque não podemos passar por esse processo e sair exatamente como éramos ao entrar. Imagina se ao passar pelo processo do alto forno, onde se gasta uma fortuna com os insumos, com material que vem lá da África, com carvão e não sei o que, aí você joga minério para pegar minério do outro lado. Imagina se não houvesse ali a separação daquilo que não presta para aquilo que é necessário para continuar o processo. Por isso a palavra vem dizer para mim e para você: se começa com a partícula condicional, você não é obrigado. A palavra diz assim, se você está com a Bíblia, abre aí, lá onde leu a nossa irmãzinha Marina, Eclesiástico 2, versículos de 1 em diante. Eclesiástico 2, cadê aquele chazinho que está aqui? Deixa eu dar uma olhada na garganta para o povo lá aí. Não, o chazinho. Eclesiástico 2, de 1 em diante. A palavra diz para mim e para você: meu filho, já é um pai falando comigo e com você. Se entrares para o serviço de Deus, se entrares, se queres, se desejas entrar para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a aprovação. Humilha o teu coração e espera com paciência. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria, e não te perturbes no tempo da infelicidade. Gente, isso é lindo de se ler, mas é dolorido de se viver. É poético, é harmonioso aos ouvidos, mas extremamente doloroso ao corpo, aos desejos, aos prazeres que nós precisamos abdicar, mas é essencial para quem deseja entrar no reino de Deus. Entendamos que esse processo é como se fosse a nossa siderurgia nos preparando para entrarmos no reino. Porque aquilo que nós já tínhamos, nós perdemos por meio do pecado, porque a pureza estava em nós. E aí a gente precisa entender, porque quando a palavra fala para a mulher, para Eva, não, se comeres do fruto, não morrerás, mas terás o conhecimento e sereis como Deus. Nossa essência se deturpa, porque nós não somos, embora imagem e semelhança, nós não somos essência divina. Somos criadores e do hálito soprado em nós a vida habita em nós.
Então, meus irmãos, aquilo que era puro e convivia harmonicamente com o Senhor, e você de repente vai lembrar na sua cabeça aí um diálogozinho com uma pessoa que só atendia pelo nome de Moisés, pediu para ver o Senhor, e ele diz: a minha glória vai passar pelas suas costas, porque não podes me ver. Aquilo que havia harmonia em mim e em você precisa ser novamente restaurado, porque tudo aquilo que há de impuro em mim precisa ser retirado da minha vida, para que eu possa novamente viver essa adoração face a face. São Paulo vai dizer para mim e para você: nós que víamos como por um espelho confusamente, então veremos face a face, a partir de todo esse processo de restauração em mim e em você daquilo que é mais puro, a imagem e semelhança daquele que nos criou. E a palavra ainda continua: aceita tudo o que te acontecer, na dor permanece firme, na humilhação tem paciência. Alguém lembra por algum acaso da oração de Jesus no Ovo das Oliveiras? Pai, se queres, retira de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Queridos irmãos, isso parece um pouco estranho para as nossas vidas. Por que precisamos sofrer? Por que as provações acontecem comigo e com você? Com todos nós. Estamos vivendo, cadê a Dani? A GG está aqui. Estamos vivendo um momento de provação dentro da nossa casa. Hoje, minha amada e querida mãe está na fila de um transplante. Está lá. E aí você senta para conversar com ela, uma serenidade, uma paz, uma certeza da vitória, e ela diz para mim assim: filho, Deus sabe todas as coisas. Se é a minha hora, eis-me aqui. Se é a vontade dele, eu vou sair vencedora dessa tribulação. Dani e Dala, que são minhas irmãs, que têm acompanhado mais de perto todo esse tratamento da minha mãe, elas podem testemunhar para vocês a serenidade e a sabedoria das palavras que têm brotado nos lábios da Dona Teresa. Louvado seja Deus. Sabe, meus irmãos, a gente às vezes é até bom e a gente manifesta fé, a gente prega a palavra, a gente conduz o grupo de oração, a gente anuncia o Evangelho, mas nem sempre o que nos move esse ministério são as virtudes espirituais, é a graça de Deus. Por vezes vai pela vaidade, e a vaidade não me permite estar na presença do Senhor. Ela precisa ser depurada na minha vida, como uma escória que é retirada do minério para que se aproveite todo o teor de ferro para produzir o aço. Às vezes as concupiscências estão me afastando da presença do Senhor, e eu preciso purificar isso na minha vida, e às vezes isso vem com sofrimento, porque abdicar daquilo que lhe dá prazer na carne te faz sofrer e muito. Pergunta para uma pessoa que gosta muito de doce e descobre que está com diabetes: como é prazeroso olhar um prato de pudim passar diante dos olhos e desejar ardentemente tomar um copo. Pergunta
para um casal de namorados que tem a experiência com o Senhor Jesus e decide viver o celibato até o matrimônio, como é maravilhoso chegar na casa da namorada, dar aquele abraço, aquele beijo, aquele cheiro maravilhoso daquela pessoa linda que Deus preparou para você, e você saber que ali está o templo do Espírito Santo e que o momento de viver toda a intimidade precisa acontecer com o selo do matrimônio. Às vezes você sair da casa da namorada correndo sem conseguir sequer dar explicação, porque as vontades e os desejos estão consumindo a sua alma. Você precisa tomar uma atitude, porque nós sabemos bem que São Francisco de Assis, ele se deitava entre os espinhos quando a carne tentava gritar mais alto. Sabe, meus irmãos, são esses processos que acontecem na minha e na sua vida que vão nos purificando para que tenhamos a condição, porque caso você não saiba, caso você não tenha conhecimento, a menos que Cristo volte antes, eu e você vamos morrer. Eu e você vamos passar pela morte, a menos que Cristo volte antes. E depois que se foi, meu irmão, fazer o quê? O que um corpo sem vida pode fazer para poder encontrar a presença do Senhor? Já era. Por isso é agora. Por isso precisa ser nesse instante. A minha conversão diária precisa acontecer a todo tempo, porque eu preciso estar conforme o Senhor quer que eu esteja, porque eu não sei se Ele volta daqui a 1 milhão de anos, eu não sei se Ele volta daqui a 1 segundo, e ainda que Ele volte daqui a 1 milhão de anos, eu não sei se eu tenho mais 1 minuto de vida. Você está entendendo? É tempo de despertar. Põe a tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Mas eu queria ressaltar, meus irmãos, o texto começa com uma partícula condicional. Nem eu, nem você somos obrigados a nos submeter a isso. Mas, contudo, no entanto, todavia, se desejamos entrar para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a conversão. Mas aí, eu queria dizer para você que São Paulo vem nos orientar na sua carta aos Romanos que há algo tão grandioso esperando por mim e por você. Não é sem motivo que nós passamos por esse processo, esse filtro, essa forja, essa siderurgia da alma. Sabe por quê, meus irmãos? São Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele enumera, eu falava isso com o núcleo, ele enumera uma série de virtudes. Hebreus, da tribo de Benjamim, salvo engano, ele era isso, ele era aquilo, ele foi circuncidado ao 8º dia, como pessoa da igreja, ele tinha o tributo de homem zeloso pela lei, e ele diz assim: tudo isso eu tenho em conta de esterco, perto do bem supremo, que é o conhecimento do Senhor. E aí ele diz para mim e para você, Romanos 5, versículo 3, versículo 2: por ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. E ele vai dizer para mim e para você, presta atenção, não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência
pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso, irmãos, me entristece muito quando eu vejo alguns irmãos de caminhada. Algumas vezes a gente encontra muitos irmãos dentro do grupo de oração que estão entrando aqui pela primeira vez. Talvez seja o caso de alguém aqui hoje. Talvez seja alguém aqui hoje, na quinta-feira, que nunca pisou no grupo de oração, não conhece a dinâmica, não conhece o fundamento do grupo de oração. Mas quando eu vejo, sabe, Mateus, aqueles irmãos que começaram a caminhada lá comigo, aqui, Júnior, que veio bem depois, mas já está há bastante tempo. Quando eu vejo, sabe, Júnior, aqueles irmãos que entram no grupo de oração, ai, Senhor, hoje eu vim chorar. Meus irmãos, grupo de oração não é lugar de chorar, grupo de oração batendo no Espírito Santo, porque a esperança não me engana, porque o amor de Deus foi derramado no meu e no seu coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, e é o próprio Senhor que diz para mim e para você: derramarei sobre vós o meu Espírito, e vos dará força, e vós sereis as minhas testemunhas. Sem o Espírito Santo não é possível. Sem Pentecostes não conseguimos. Sabe, queridos, você pode de repente se colocar em pensamento no meio daquele povo que saiu do Egito desesperado. De repente você pode colocar até no mesmo lugar que Moisés, que eu vi aquele povo buzinando no ouvido dele o tempo todo, desejoso de voltar à escravidão a segundos do Egito. E de repente Moisés guiando aquele povo, de noite tinha a coluna de fogo, de dia tinha a nuvem que fazia sombra, e aquele povo experimentando, mas aquele povo queria voltar, é aquele sofrimento, o deserto é sofrido, e de repente você encontra diante de um mar, e agora, à frente o mar, atrás os exércitos dos egípcios. O que fazer? É só sofrimento. Moisés, o que fazer? É só sofrimento. Você nos trouxe para morrer no meio desse deserto. Moisés, por que não nos deixou lá no Egito? Lá era melhor, lá nós tínhamos cebolas. A esperança dos irmãos não tem, porque o amor de Deus foi derramado. Porque na ordem do Senhor, eu digo para você: ou o mar vai se abrir, ou você vai caminhar as coisas. Independente da aprovação, independente do lugar que você esteja, aquele que crê experimenta o lado do Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal, porque o Senhor está comigo. O seu cajado e o seu bordão são para mim escudo e proteção. O salmista vai dizer ainda: ele prepara para mim uma mesa na presença do inimigo, ele unge a minha fronte e meu cálice está satisfeito. A esperança. De repente você pode estar numa situação como nós, na nossa casa, passando por um momento de enfermidade, certa gravidade. Eu quero dizer para você: a gente só rompe as barreiras pela fé. Josué acreditou. Por 7 dias ele deu voltas ao entorno de Jericó. Ele obedeceu fielmente aquilo que Deus mandou. 7 voltas no 7º dia. E no brado da vitória a muralha caiu. Porque se rompe pela fé. O cristão, ele luta por fé. O cristão, ele se arma da palavra de Deus. O cristão, ele se arma do capacete da salvação. O cristão, ele se arma de tudo aquilo que o Senhor nos dá espiritualmente. É sobrenatural. Não é a primeira vez que essa palavra vem para nós hoje, não, meus irmãos, porque não é contra a onda de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as potestades. É espiritual, e sem fé a gente não luta. Por isso eu te convido a ficar de pé. Feche os seus olhos.